Ok, boa tarde. A gente já está aqui pronto para começar a nossa oficina hoje com manuscritologia do Novo Testamento 1. Empolgante o negócio. Então, eu espero que vocês tenham tido um bom almoço, um bom descanso de alguma forma e prontos para a gente conversar um pouquinho. A dinâmica vai ser um pouco diferente, mas a gente vai tentar cobrir aqui esse conteúdo. A gente continua manuscritologia amanhã. Vou passar agora a palavra a Sir Williams. Great. Thank you for coming. Muito obrigado por virem. I'd like to ask, how many of you have studied some New Testament Greek before? If you could lift up your hands. Eu gostaria de perguntar, sabe, quantas pessoas aqui já estudaram um pouco de grego do Novo Testamento? Even if you've just done a small amount. Ainda que seja só apenas um pouco. Okay. And how many of you have looked and read a manuscript of the New Testament before? Ok, quantos de vocês já viram ou leram um manuscrito do Novo Testamento antes? Unos, dois. One, two. Dois. Yeah, okay. Well, by the end, all of you will. Ok, ao final dessa palestra, todos vocês terão. So I want to teach us to read a Greek New Testament. Então eu quero ensiná-los a ler um manuscrito do Novo Testamento. And one thing I would say is that it is as easy to read an early manuscript as it is to learn the Greek language with grammars. Então, uma coisa que eu quero dizer logo de início é que é tão fácil ler um manuscrito antigo do Novo Testamento quanto aprender a gramática grega hoje. Because a lot of the letters look similar to our letters. Porque a maioria das cartas se parece muito com as nossas cartas. If you look at this text here, the 4 lines at the bottom, Se você olhar para esse texto aqui, as 4 linhas ali embaixo, you look at the 5th letter and you can see that it is a capital T. Você olha para a quarta letra e você vai quinta. a quinta letra e você vai ver que é um T. And the 6th letter is an O. E a sexta letra é um O. And the 8th letter is an E, an E. E a oitava letra é um E. And you can see another one towards the end of the line. The very last letter is an I, an E. E a última letrinha ali é um I. So you can get used to reading this. Então você pode se acostumar a ler isso. This is the earliest complete manuscript of the New Testament. Right. Tô tranquilo aí com o microfone? Esse aqui é o manuscrito mais antigo, o manuscrito inteiro, mais antigo do Novo Testamento. It's called Codex Sinaiticus and most of it is in London. É chamado de Códice Sinaítico ou Codex Sinaiticus e a maioria dele está lá em Londres. And if you ever go near King's Cross Station, then you can see it in the British Library. Se você Se você acabar indo para a estação chamada King's Cross em Londres, você vai acabar vendo esse manuscrito lá no British Museum. British Library. No British Library. In those days, they didn't divide between upper and lower case. Naquela época, eles não dividiam entre letras maiúsculas e minúsculas. So we're going to start reading this. Então nós vamos começar a ler isso. They also don't divide between words. Eles também não dividem entre palavras. So we're going to look at the first 4 letters. Então a gente vai olhar para as primeiras 4 letras. And the first 4 letters here read arche. E as primeiras 4 letters. As primeiras 4 letras a gente lê archei. Oh dear, not working very well. Okay, the first 4 letters. The first one is an A. It's an alpha. A primeira letra é um A, um alfa. Then we have a tricky letter. Então a gente tem uma letra um pouco mais difícil. Because it looks like our letter P. Porque parece com a nossa letra P. But it's in fact the letter Rho or R. Mas na verdade é a letra Rho ou Ar. Then we have the cross, which is a CH. Então a gente tem essa cruzinha que é como se fosse um X, um C e um H em inglês. And then the letter that looks like an H, but is an eta. Então você tem também essa letra que parece com H, mas na verdade um E, um eta. And this is arche, meaning beginning. E isso aqui é archei, que significa no início. Just like we get in archaeology. A mesma coisa que você vê em arqueologia. And so this is the beginning of Mark's gospel.
Isso aqui é o início do Evangelho de Marcos. And it's telling us this is the beginning of the gospel of Jesus Christ. Isso aqui nos diz que isso aqui é o início do Evangelho de Jesus Cristo. So that's the word beginning. Então essa palavra início. Now, then we have the next word, which is the next 3 letters. Então a gente tem a próxima palavra, que são as próximas 3 letras. That simply says T-O-U, to. E você tem to, T-O-U, T-O-U. This simply means of the. Isso significa da. Of ou the. do. And then we have E, U, A, G, G, E, L, I, O, U. Então nós temos E, G, E, G, que seria E, G, A, G, G, E, L, I, O, U. Euangeliu. Euangeliu. Now, that's related to the word evangelical. Essa palavra é relacionada com a palavra evangélico. And it means gospel. E significa evangelho. So it says the beginning of the gospel. Então isso diz no início do evangelho. And the word gospel is spread over more than one line. E a palavra evangelho acaba sendo dividida entre mais de uma linha. Then we have these 2 letters. E aí nós temos essas 2 outras letras. And this is an abbreviation for the name Jesus. E isso aqui é uma abreviação para o nome Jesus. And you can see the abbreviation is marked with a line over the top. Você pode ver que a abreviação é marcada com uma linha sobre a letra. So you read this as Yesu, Yesu. E você lê isso como Yesu. Now, one of the things you need to know about Greek is that often the endings of words change. E uma das coisas que você precisa saber sobre grego é que geralmente o final das palavras geralmente muda. So in Portuguese and in English, we don't really have cases. Então em inglês e em português nós não temos casos. But in Russian and German and Old Greek and in Latin, they do have cases. Mas em russo, alemão, grego e latim antigo eles têm casos. And that's where you change the endings of the nouns and adjectives to show you what they're doing in the sentence. Então você muda o final dos substantivos e adjetivos para mostrar qual é a função dessas palavras dentro da linha. So tied up in that ending is an of. Então junto com esse final tem um de. So it's the beginning of the gospel of Jesus and then the word Christ, abbreviated, Christou. Então, aqui nós lemos o início do Evangelho de Jesus, e então nós temos a palavra também Cristo. Now let's look at what's at the top. Então vamos olhar o que é que está em cima. It says, well, this is quite easy to read, K-A-T-A. Isso aqui é muito fácil de ler, é K-A-T-A. Kata. Kata. And this is what we have in a word like catastrophe. E é isso aqui que nós temos em palavras como catástrofe. Because it's a word for down, but also according to. Porque é uma palavra para embaixo, mas também de acordo com. And then it says markon. E aqui ele diz markon. So what does that mean, anyone? O que é que significa, alguém? According to Mark. De acordo com Marcos. So it's very common at the top of the pages to have a running header telling you what the book is. É muito comum no topo da página nós temos uma linha assim, um título nos dizendo o que é que o livro é. Then we have in red ink here some numbers. Então a gente tem aqui em tinta vermelha alguns números. This is the first letter of the alphabet, alpha. Essa aqui é a primeira letra do alfabeto, alfa. What number do you think that represents? Que número você acha que isso representa? 1. Yeah, okay. Muito bem. And underneath we have the letter beta, the second letter. What number do you think that represents? E embaixo nós temos a letra beta. Qual número você acha que isso representa? 2. Exactly. 2. Because Muito bem. back then they used to use the letters at the numbers. Porque no passado, nessa época, que eles costumavam usar as letras como números. Now in English we talk about having Arabic numerals. You say the same in Portuguese? Sim, sim. Em inglês a gente fala sobre ter números árabes e a gente faz a mesma coisa em português. So we borrowed letters from another system to give us our numbers. Então praticamente o que nós fizemos foi pegar emprestado letras de um outro sistema, símbolos de um outro sistema para formar os nossos números. But if you were reading ancient Greek, you used to use the letters as your numbers as well. Mas se você está lendo o grego antigo, você vai usar letras como números. So every time you saw a word, you could also see a number if you wanted to.
Então, toda vez que você via ou vê uma palavra, você também pode ler um número se você quiser. You could play games with that. Você pode jogar se você quiser. Because you could think about the number of the value in your friend's name. Porque você pode brincar e ver o valor em números do número do seu amigo. And you will find a few places in the New Testament where this is important. E você vai encontrar alguns lugares do Novo Testamento onde isso é importante. Like in Revelation chapter 13 verse 18 where we have the number of the beast. Como por exemplo em Apocalipse 13:18, onde a gente tem o número da besta, which is 666. que é 666. And if you get the word beast in Greek, e se você então pegar a palavra besta em grego, which is therion, que é perion, and you write that in Hebrew letters, e você escrever isso em letras hebraicas, you get the number 666. Você vai ter como resultado o número 666. Now I'm not saying that's all that the number of the beast is. Eu não estou querendo dizer com isso que isso é todo o que o número da besta é. But the number of the beast does spell beast. Mas o número da besta, na verdade, ele soletra besta. We're going to go on to the next slide. A gente vai adiante para o próximo slide. Somehow. I use that one. Yeah. See, thank you. Okay. Now here we have Codex Alexandrinus. Aqui nós temos o Códice Alexandrino. This is also in London. Esse também está em Londres. And it comes from a century later. So the last one was 4th century, this is 5th century. Esse aqui vem de um século posterior ao que nós vimos anteriormente. O posterior era do século IV, esse aqui é do século V. And you can see again that the letters are quite easy to read. E você pode ver novamente que as letras são facinho de ler. And what I want you to notice is that in the left-hand side you have these brackets, if you like, or more like greater than signs. Então o que eu quero que você perceba é que no lado esquerdo você tem essa espécie aqui de parênteses. This is from the opening of the book of Hebrews. Isso aqui é da introdução, da abertura do livro de Hebreus. And it is using a quotation from the Old Testament. Isso aqui está usando uma citação do Antigo Testamento. From the Psalms, and it says, you love righteousness and you hated wickedness. E dos Salmos, e isso diz aqui, você ama a justiça e odeia a impiedade. But the nice thing is it's got these quotation signs on the left-hand column to show you it's a quotation. Mas o que é interessante aqui é que você tem essas espécies de aspas mostrando para você que é uma citação. You can also see there in about the third complete line, you can see these words with a line over the top. E aqui também na terceira linha completa você pode ver essas palavras com uma linha no topo. This is theta and sigma, TH and S. Essas duas letras são o que em grego é o theta e o sigma, que seria uma espécie de T e S. This is the word theos, meaning God. Essa é a palavra theos, que significa Deus. When they have that word, they usually abbreviate it. Quando eles usam essa palavra, né, geralmente eles abreviam. So they abbreviate Jesus, they abbreviate Christ, they abbreviate Lord, they abbreviate God. Então eles abreviam Jesus, eles abreviam Cristo, Senhor e Deus. Now here's another manuscript. Agora aqui nós temos um outro manuscrito. This is not the earliest complete manuscript, but in my opinion it's the most important manuscript. Esse aqui não é o manuscrito completo mais antigo, mas em minha opinião é o mais importante. Codex Vaticanus is of course in the Vatican. O Códice Vaticano está obviamente no Vaticano. And it's a really beautiful manuscript. E é um manuscrito muito bonito. It's from the same time as Codex Sinaiticus. É da mesma época do Códice Sinaítico. And Codex Sinaiticus was of course discovered on Mount Sinai at St. Catherine's Monastery. E o Código Sinaítico foi encontrado obviamente no Monte Sinai, no mosteiro de Santa Catarina. St. Catherine's, yeah. And that was discovered in the 19th century. Isso foi encontrado no século XIX. But long before then, the Vatican had this manuscript locked away. Mas muito antes disso, o Vaticano já tinha esse manuscrito escondido, guardado. And it was only really in the 19th century that people got access to this. Foi apenas no século XIX que as pessoas tiveram acesso a ele. And you can see that it's got the similar shaped letters, each one very, very separate and easy to read. Você pode perceber que ele possui o mesmo formato das letras, separados e de forma muito fácil de ser lido. And this is also from Hebrews chapter 1.
Isso aqui também é de Hebreus capítulo 1. But I want you to notice that they also have some more signs over the tops of letters. Mas eu quero que você perceba que aqui nós temos alguns outros sinais na parte superior de algumas letras. This is a system of accentuation which is added later. Isso aqui é um sistema de acentos que foi adicionado posteriormente. I want you to look here at a letter N. Can you see there's a letter N here? Eu quero que você olhe aqui para essa letra N. Você consegue ver? But que you é uma can letra see N? it's less clear than all the other letters. Você pode ver que ela é menos clara, menos forte, né, a tinta Can you do que see as that? outras letras. Now there's a reason for that. Agora tem uma razão para isso. And that is that when the manuscript was originally written, it was written with ink like that letter. E aí a razão para isso é que quando o manuscrito foi originalmente escrito, foi escrito com tinta igual a esse N aí. But over time, ink fades. Mas com o passar do tempo, a tinta acaba ficando mais fraquinha. And so someone came along later and carefully traced over every single letter to reinforce the ink. Então, posteriormente, alguém veio e escreveu por cima de cada letra para reforçar a tinta. But they missed that letter out Mas essa pessoa esqueceu aquela letra. because over time, Greek spelling had changed. It's only about spelling, that's all. Porque o sistema mudou, né, de soletração com o passar do tempo. You can also see, again, this word theos, T-H and S, again here, for God. Mais uma vez, você pode ver essa palavra aqui, em inglês seria TH como thank you, e o sigma, que é theos, palavra para Deus. Here we have some more from Codex Vaticanus. Aqui a gente tem alguma coisa mais do Códice Vaticano. And what we can see is that in addition to everything we've seen so far, someone has also scribbled in the margin. E o que a gente pode perceber aqui, adicionando ao que a gente já viu até aqui, é que alguma pessoa escreveu algumas coisas na margem esquerda. And this is again Hebrews chapter 1. Mais uma vez, isso aqui é Hebreus capítulo 1. And what the person in the margin wrote was, "You idiot." E o que a pessoa escreveu aqui na margem foi seu idiota. Here is the word moron or more. Aqui a palavra mora, que significa... Because what had happened is the previous scribe had tried to correct the manuscript. Porque o que aconteceu é que o escriba anterior havia tentado corrigir o manuscrito. And he said, "You idiot, leave the old thing as it was." E aqui na margem ele diz, seu idiota, deixe a coisa original como era. This is another manuscript. It's hard to read. Esse aqui é um outro manuscrito e é difícil de ler. This is actually it's a 5th century manuscript now in Paris. Esse aqui é um manuscrito do 5º século que agora está em Paris. Now, why is it hard to read? Por que é difícil de ler? Because there are 2 levels of handwriting. Porque há 2 níveis de escrita à mão. Back then, when you wrote something, there were 2 main things you wrote on. No passado, nessa época, quando você escrevia alguma coisa, havia 2 áreas, 2 coisas sobre as quais você mais escrevia. Either you used the papyrus plant or you used animal skin. Ou você usava uma planta, papiro, ou você usava pele de animal. Now, with the papyrus plant, you would line up some of the stalks this way and some of them that way, and you would prepare your leaf. Agora, com as folhas de papiro, você ia ajustar algumas folhas assim na vertical, outras na horizontal, imprensar e formar a sua página. And papyrus came from Egypt. E papiro veio do Egito. But what if you weren't in Egypt? What if you were not in Egypt? Agora, e o que acontece se você não estava no Egito? Well, you could import some papyrus, Você poderia importar algum papiro, or you've got animals around you. ou você tem animais à sua volta. But remember that to produce a manuscript, you're going to have lots of animal skins, aren't you? Agora, lembre-se que para você produzir um manuscrito, você vai precisar de muita pele de animal. And even if you can split an animal skin so you get 2 layers out of 1 skin, E mesmo que você consiga separar a pele do animal de uma forma que você vai ter 2 peles, dois materiais ao invés de um, you still need lots of animals to make 1 Bible. ainda assim você precisa de muitos animais para fazer uma Bíblia. And this is important for us to understand
understand when we think about conspiracy theories about the Bible. E isso é importante para nós entendermos quando você pensa sobre teorias da conspiração sobre a Bíblia. Because sometimes people think that people falsified lots of Bibles. Porque às vezes as pessoas pensam que pessoas no passado falsificaram muitas Bíblias. But we need to remember it was expensive to produce Bibles. Mas a gente precisa lembrar que era muito caro produzir Bíblias. Now, I know that in this country people like watching football. Agora, eu sei que nesse país aqui as pessoas gostam de assistir futebol. We also know that the technology exists for people to fake the images you see on TV. Agora, nós também sabemos que há tecnologia que está aí para pessoas falsificarem aquilo que vocês veem na TV. People can use computer-generated images and make them look very like real ones. As pessoas podem usar imagens, né, vídeos produzidos por computação e torná-las bem parecidas com vida real. So when you sit at home watching a football match, Então, quando você está sentado em casa assistindo um jogo de futebol, why aren't you worried that people might be falsifying the image that you're seeing? por que você não está preocupado se as pessoas não estão de fato falsificando as imagens que você está vendo? The reason's simple. A razão é muito simples. You know that if they were to do that, they would need to employ vast numbers of programmers and it would cost them lots of money. A razão é porque você sabe que se elas tivessem que fazer isso, elas teriam que empregar muitos programadores e isso iria custar muito dinheiro para eles. And so you're very confident that what you're seeing is the same as what the other people around you are seeing. Então você tem muita confiança de que aquilo que você está vendo é aquilo que as pessoas à sua volta também estão. Now, for the same reason, it's reasonable to think that copying normally happened properly. Agora, pela mesma razão, é apenas lógico pensar que o processo de cópia também aconteceu da mesma forma. Sometimes a delivery van doesn't arrive at its destination. Às vezes, a van, o carro, né, que faz entregas, não chega no seu destino final. But our economies are built on the fact that most of the time the delivery vans do arrive at their destination. Our economies are built on the fact that most of the time they do arrive. Mas a nossa economia está construída ao redor, na pressuposição de que na maioria das vezes as vans chegam no horário. Exactly the same back then when you had scribes copying things. A mesma coisa acontecia lá naquele tempo quando você tinha escribas copiando a Bíblia. It's theoretically possible for a scribe to falsify the text. É teoreticamente possível para que um escriba falsificasse um texto. But to think that that's happening on a large scale is wrong. Mas pensar que isso acontecia numa grande escala é errado. Copying is normally very boring. O processo de cópia geralmente é muito chato. Simply, just like the delivery vans set off and arrive, the copyists copy correctly. Da mesma forma como uma van que faz entregas sai para fazer entregas, o copista ele copia o texto. Now, what happens with this manuscript is that there is a shortage of writing material between the 6th century and the 12th century. Agora, o que acontece com esse manuscrito aqui é que há uma defasagem de material para cópia do 6º século from the 6th to The 12th. ao século 12. Now, paper was invented by the Chinese around the time that Christ came. Então, papel foi inventado pelos chineses mais ou menos na época em que Jesus surgiu na Terra. But at first, paper was very difficult to produce. Mas no início o papel era muito difícil de ser produzido. People would often make paper out of old clothes and material. As pessoas geralmente faziam papel a partir de roupas antigas, velhas. And it was only later in Europe Ok. Pausa para propagandas. Intervalo. Compre o Novo Testamento grego. Ok, toda a minha habilidade de entreter acabou. Vocês leram aquele último papiro que surgiu? Que coisa mais interessante. Final de Marcos. Obrigado. Thank you. It was
only later that people developed the paper mill, which was able to make production of paper cheaper than production of leather. Foi apenas posteriormente que as pessoas inventaram Paper used to be more expensive to produce than leather. Então, o papel era mais caro antes do que couro, do que pele de animal. And then gradually it became cheaper as the paper technology improved. Mas gradualmente se tornou mais barato à medida em que a tecnologia de produção de papel foi melhorando. For some stage, actually, paper was seen as more luxurious than leather. Houve estágio em que, na verdade, papel era visto como sendo bem mais luxuoso do que pele. So paper is coming in from the east and gradually up through Europe. Então o papel está vindo do leste, gradualmente indo para a Europa. But the problem is, around the year 700, papyrus gets over-farmed and almost becomes extinct in Egypt. Mas o problema é que, a partir do século VII, o papiro se torna quase extinto no Egito. So in those centuries, if you want to write anything, writing material is really expensive. Então, naquele século, se você quisesse escrever alguma coisa, o material para se escrever era muito caro. If you're around in the Mediterranean in Europe, you basically only have leather. Se você estava mais ou menos ali no Mediterrâneo, na Europa, você praticamente tinha apenas pele. So what people start doing is they start rubbing out old manuscripts and then writing new things on top. Então, o que as pessoas começaram a fazer foi, eles começaram a descascar a tinta de manuscritos antigos e escrever novamente sobre esses materiais. Now, when they rub things out, it doesn't mean they didn't like the last thing. Agora, quando eles apagavam o que era escrito, né, originalmente, não significava que eles não gostavam do que estava escrito. It just means they're short of writing material. Significava apenas que era difícil encontrar material sobre o qual escrever. And so this is what's happened on this manuscript. E é isso que aconteceu com esse manuscrito aqui. In the round writing, which you can see underneath, I'll point to it, you have Old Bible. Então, nesse escrito que por trás da tinta mais forte, você tem uma Bíblia antiga. Yep. And then here, on top, you have sermons. E no topo, na parte de cima, essa tinta que está em cima, você tem sermões. Now, when the lines don't entirely overlap, it's easier to read the old writing. Agora, onde as linhas não se sobrepõem completamente, é mais fácil você ler o que está por trás. But when one goes directly on top of another, it becomes very difficult. Mas quando uma linha está diretamente sobre a outra, então as coisas se tornam mais difíceis. But in the last 20 years, it's become easier to read these things. Mas nos últimos 20 anos tem se tornado mais fácil de ler essas coisas. Because we're now able to do digital image processing. Porque agora nós somos capazes de fazer imagens digitais, processos de imagens digitais. And we're able to use multispectral imaging, the different parts of the light spectrum, to try and read the different writings. Muito bem. E aí hoje nós somos capazes de produzir multiespectro, eu acho, processo para ler essas camadas diferentes de tinta. Eu vou colocar assim, eu acho que é isso mesmo. So this means that some of you who have a more scientific background can apply that to reading manuscripts. Então, isso significa que alguns de vocês que têm um background mais científico serão capazes de aplicar essa técnica para ler manuscritos antigos. And sometimes you look at a manuscript that people thought there was only one layer of writing. E às vezes você olha para um manuscrito que as pessoas imaginavam que havia apenas uma camada de escrito. And then when they use ultraviolet light, they realize there's actually two layers. Então, quando eles usam luz ultravioleta, então eles percebem que, na verdade, há duas camadas. And this is becoming the single greatest area of new discovery right now. E isso tem se tornado a grande área de descoberta, né? A grande descoberta dos últimos anos. The oldest monastery, active monastery in the world is St. Catherine's Monastery in Sinai. O monastério mais antigo no mundo em atividade hoje é o St. Catherine's, o monastério de Santa Catarina, no Monte Sinai. They have over 200 of these rewritten manuscripts. Eles têm mais de 200 desses manuscritos. They're not all Bibles. Não são todos Bíblias. But people are now using new photographs to read them. Mas as pessoas agora estão usando novas fotografias para lê-los. Okay, next one.
This is a manuscript in Cambridge, where I live. Esse é um manuscrito que está em Cambridge, onde eu vivo. And it's got two different languages in it. E ele tem duas línguas, dois idiomas nele. It has Greek on one side and Latin on the other side. O grego está em um lado e latim do outro lado. Now you saw the other manuscripts, how they generally had a justified left and right margin. Agora você viu os outros manuscritos como geralmente eles são justificados tanto na esquerda, os parágrafos, como na direita. But this doesn't have a right justified margin. Mas esse aqui não é justificado do lado direito. Because they're written in sense lines in order to line up with the other language. Porque o escriba escreveu cada linha de forma a combinar com a linha do latim no outra coluna. And so this is talking about how in the book of Acts they went through the first and the second guard. Então isso aqui é mostrando como no livro de Atos, falando sobre como no livro de Atos passaram pelo primeiro e segundo. So that's the Greek page. This is the Latin page. Então aquela era a página grega, essa aqui é a página latina. They don't look very different. They don't look very different. Eles não se parecem muito diferentes. They make the Latin look like the Greek and the Greek look like the Latin. Eles fizeram com que o latim se parecesse com o grego e o grego se parecesse com o latim. Now here's another manuscript. E aqui nós temos um outro manuscrito. And this is in Greek and also in Coptic, which is late Egyptian. E esse aqui é em grego, mas também em copta, que é um egípcio antigo. Now this is amazing because remember that the Bible goes out into lots of different languages. Agora isso aqui é maravilhoso porque lembra que a Bíblia acaba sendo traduzida para vários idiomas. So if someone wants to tell you that the church changed the Bible, então se alguém quiser te convencer de que a Bíblia mudou, que a igreja mudou a Bíblia, I want to know who, where, when. Eu quero saber quem, onde, como. Because there's never been an emperor or a pope who's been in charge of all of the Bibles. Porque nunca houve um imperador ou um papa que estivesse com controle sobre toda a Bíblia. The New Testament starts in Greek. O Novo Testamento começa em grego, but then it is translated into lots of other languages like Latin, Coptic, Syriac and others. E então é traduzido para uma série de outros idiomas como latim, copta, siríaco. So if you wanted to change the Bible, you would have to change it in all of those languages. Então se você quisesse mudar a Bíblia, você teria que mudar em todos esses idiomas. And you probably couldn't read all of those languages. Provavelmente você não poderia ler todos esses idiomas. And they're all spread over different countries. Eles estavam todos espalhados por vários países diferentes. So the idea that there was a deliberate conspiracy to change Bibles just doesn't work. Então a ideia de que houve uma conspiração deliberada para mudar a Bíblia simplesmente não cola. Here's another manuscript. E aqui nós temos um outro manuscrito. I'm wanting to show you these different manuscripts so you get used to the feel of them. Eu queria mostrar para você esses diferentes manuscritos para que você pudesse ter uma impressão de todos This eles. might be from the 6th century. Esse aqui talvez seja do século VI. And now the letters are beginning to lean a bit. E agora você percebe que as letras estão começando a inclinar um pouquinho. The earliest manuscript of Paul is mainly in Dublin in Ireland. O manuscrito mais antigo de Paulo está em Dublin, na Irlanda. And this comes from the 2nd century. 2nd E esse century. aqui vem do século II. And what's wonderful is at the top of this it has a page number. E o que é maravilhoso sobre esse aqui é que lá no topo ele tem um número de página. It's mu and beta, M and B. É M em B, mu em beta. Now what number was beta? Agora que número era o beta? 2. So Dois. this actually says page 42 Então at the esse top. Então esse aqui diz na verdade página 42. And it will, I hope you can see that it's quite easy to read. E eu espero que você esteja vendo que é muito fácil de ler. And this is again Hebrews chapter 1. Isso aqui mais uma vez é Hebreus capítulo 1. And I want you just to notice the word God here. Maybe it's hard to see, but it's theos with a line over. E eu quero que você note aqui pelo menos a palavra theos, novamente, aquela abreviação. So you can see how these abbreviations go right the way back. Então você pode ver que como essas abreviações começam muito lá atrás. Now we're going to read a bit more. Agora a gente vai ler um pouco mais. Here we are in the amazing passage about the
thief on the cross. Aqui nós estamos naquela passagem maravilhosa sobre o ladrão na cruz. And this is a manuscript from around the year 225. E aqui é um manuscrito mais ou menos do ano 225. And I want you to notice this word here, which has a line over the top, and theta and nu, theta nu. Eu quero que você perceba essa palavra aqui, que tem uma linhazinha no topo ali, é um theta e nu. This is the word God. Essa é a palavra Deus. It's got a different ending because it's in a different case. Tem um final diferente porque está no caso diferente. Do you remember how one thief said to the other thief, "Don't you fear God"? Você lembra como um ladrão falou para o outro, você não teme Deus? Now let's see if we can find the word fear. Agora vamos ver se a gente consegue encontrar a palavra medo ou temer. Here, a very big letter, we have the letter phi. Aqui nessa letra bem grande nós temos a That's palavra PH, okay? nós temos a letra grega phi. What letter is this? Que letra é essa? O. And what letter is O. this? E que letra é essa? B. Phob. Phob is phobia. You fear. Então a palavra fobia é de fobia, a palavra temer. So he says to you, do you not fear God? E ele então diz, você não teme Deus? And so you can see how there is a link with our words and this. Então você pode perceber como há uma conexão entre a nossa palavra e isso aqui. Now if we come up 2 lines, we can see this word, X and an S. Agora se nós subirmos 2 linhas, nós podemos ver essa palavra X e And this, sigma. and this is the word Christ. E essa é a palavra Cristo. Remember how one thief said, "Aren't you the Christ? Save yourself and us." Lembra como um ladrão falou para Jesus, você é o Cristo, salva você mesmo e a nós. So that's where we have the word Christ. E é por isso que nós temos aqui a palavra Cristo. And of course the other one rebukes him. The other one rebukes him E obviamente o outro repreende esse ladrão. and says, "Don't you know we're in the same judgment?" E ele fala, você não percebe que nós estamos na mesma situação, na mesma condenação? Now what letter is this, do you think? Agora, que letra você acha que é essa aqui? Yep, it's a K. Sim, é um K. Now this letter we learnt was a tricky letter. What is it? Agora essa letra nós aprendemos que ela é o mais difícil. Que letra é essa? An R, yeah. A, R. And what about this letter? E que letra é essa? E. And what about this letter that goes here? It's a M, a mu. É um mu. Now, krim is the word, like the word crime. You probably have a word like that. Sim. Yes. Então essa palavra grega é a palavra krim, de onde a gente tem a palavra criminoso, ou Yep. crime. So, don't you remember that a repentant thief said, "Don't you fear God? We are under the same judgment." Agora você lembra como aquele ladrão que se arrependeu falou, olha, você não teme a Deus, nós estamos sob o mesmo julgamento. So here's the word judgment, you see. Aqui é a palavra julgamento, você está vendo? And then he says, "But we are getting what we deserve, but this man has done nothing wrong." E então ele diz, nós estamos recebendo o que nós merecemos, mas esse homem não fez nada errado. And then he turned to Jesus and talked to him. Então ele se volta para Jesus e fala com ele. And we have here an abbreviation for Jesus, Yesu, with a line over the top. Então nós temos aqui uma abreviação para Jesus, Yesu, com uma linha no topo. What did he say to Jesus? O que é que ele diz a Jesus? Do you remember? Você lembra isso? Yes. Se lembrar, wasn't it? Yeah? It's to remember. Yeah? Remember, So, lembrar. what we see here is the word letter M and the letter N. O que nós vemos aqui é a letra M e a letra N. I am sure somewhere in Portuguese there is a word to do with memory that's got an M and an N in it. Maybe mnemonic or something, yeah? Yeah. Então, na palavra em português, nós teríamos em inglês MN, mas em português nós temos memória, nós temos com 2 M's. Okay, so this is to remember me when you come into your kingdom. E isso aqui é lembra-te de mim quando você entrar no teu reino.
And Jesus said to him, Jesus fala para ele, he said to him, truly. Now the word truly is amen, amen. Truly. E a palavra de Jesus fala para ele verdadeiramente, e a palavra verdadeiramente é amém. Truly I say that today you will be with me in paradise. Em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso. And paradise is on the last line. E Paradise is on the last line. E paraíso está na última linha. We start with the letter pi, P. A gente começa com a letra pi. Alpha, rho, alpha, para. Alfa, rho, para. Then delta, this is the D. Então delta, que é o D. E-I-S-O, paradise. E-I-S-O, paraíso. So hopefully you're seeing that these are the sorts of things that you can begin to understand. E eu espero que você esteja percebendo que essas são as coisas que você pode usar para começar a entender. You can go touring in the Amazon if you have a good guide. Você não poderia ir fazer turismo na floresta amazônica se você não tivesse um bom guia. I wouldn't want to go without a good guide. Eu não gostaria de ir sem um bom guia. But then, when you have a good guide, you can see lots of things. Mas aí quando você tem um bom guia, você pode ver muitas coisas. Now the wonderful thing is today there are lots of electronic guides and helps out on the internet. Agora, a coisa maravilhosa hoje é que nós temos muitos guias eletrônicos que podem nos ajudar na internet. Which can help ordinary Christians and pastors begin to read manuscripts. O que pode ajudar crentes em geral e pastores a começarem a ler manuscritos. And it's a very enjoyable thing to do. E é algo muito divertido de fazer. Don't worry about what you don't understand. Não se preocupa com aquilo que você não entende. Just enjoy the things that you do understand. Apenas aproveita aquelas coisas que você pode entender. And what you can do here is get into a sense of what it was like when people wrote things back then. E o que você pode fazer aqui é ter uma ideia do que como as coisas se pareciam quando a turma estava escrevendo isso. You can see the care that these scribes take writing every letter. Você pode perceber o cuidado que cada escriba tinha escrevendo cada letra. And you can get close to them when you read like this. E você pode se aproximar deles quando você lê dessa forma. I wonder if there are any questions. Eu me pergunto se há algumas perguntas aqui. Alguém tem alguma pergunta? Queira fazer alguma pergunta? Pois não. About Galilee and Judea. Is that? Yeah. Sure. Has everyone understood the question? Então a pergunta dele é a contradição entre o Vaticano e o Alexandrino? Tá. Então todo mundo escutou a pergunta, essa questão da contradição entre Galiléia e Judéia nesses dois textos, Judéia, todo mundo? OK. Okay. So I'm going to go back to one of these manuscripts. A gente vai voltar a um desses manuscritos. Let's see if this will. Deixa eu ver se esse aqui vai ajudar. I need a letter D. Okay, this will do. Yeah. Sometimes there are differences between manuscripts. Às vezes há diferenças entre manuscritos. One of those is in Luke chapter 4, verse 44, where does Jesus preach in the synagogues of Judea or of Galilee? Uma dessas diferenças está em Lucas 4:44 sobre se Jesus pregou em uma sinagoga na Galiléia ou na Judéia. Now, one of the questions here is what is Judea? Uma das perguntas aqui que precisamos fazer é o que é Judéia?
Because Judea has more than one meaning. Porque Judéia tem mais de um significado. Sometimes Judea is used as the opposite of Galilee. Galilee in the north, Judea in the south. Às vezes Judéia é usada como o oposto de Galileia. Galileia no norte e Judéia no sul. But the Romans referred to all of Galilee and Judea together as the province of Roman Judea. Mas os romanos se referiam a toda essa região que envolvia a Galileia e a Judéia como sendo a província romana da Judéia. Now, generally, when we read Matthew and Mark, we see that they have a Galilean perspective. Agora, geralmente, quando nós lemos Mateus e Marcos, nós percebemos que eles têm Galileia em perspectiva. When they describe the Sea of Galilee, they call it a sea. Quando eles descrevem o Mar da Galileia, eles se referem a ele como o mar. But it's only a little lake. Mas é apenas um lago pequeno. When Luke describes the Sea of Galilee, he comes from near the Mediterranean. Mas quando Lucas descreve o Mar da Galileia, ele vem do Mediterrâneo. And he calls it a lake. E ele o chama de lago. So here, with Luke, I think the correct understanding of Luke may well be Judea, but he may well mean including Galilee. Então, provavelmente, o entendimento correto de Lucas é que ele se refere à Judéia, mas ele está tendo em vista toda essa perspectiva romana de que envolve tanto a Galileia como a Judéia, no norte e no sul. And so it could be that people are troubled by the fact that immediately afterwards in chapter 5 verse 1, he's by the Sea of Gennesaret, or the lake, is the lake of Gennesaret. Então as pessoas às vezes ficam um pouco mais perturbadas, porque logo no capítulo seguinte, no verso 1, Jesus está perto do mar dos Gadarenos, Which is the sea of Galilee in the north. que é o mar da Galileia no norte. And it could be that that's a reason why some scribe thought the correct reading must be Galilee. E essa talvez pode ser a razão pela qual alguns escribas entenderam que a leitura correta seria o mar da Galileia. But I now want to give you another theory. Mas agora eu quero te dar uma outra teoria. In Greek, Judea is Judaia. Em grego, Judéia é Iudaia. In Greek, Galilee is Galileia. Em grego, Galileia é Galileia. So they both end with the same three letters. Então ambas as palavras terminam com as mesmas 3 letras. Now, Judea begins with the letter iota, which is a tall one like this. Agora, Judéia se inicia com uma letra iota, com a letra iota, que é parecido com o nosso I maiúsculo. Galilee begins with the letter gamma, which is tall but comes across. Galileia inicia com a letra gama, que é alta também, grande, mas tem um tracinho outro, né? Now, you know what often happens is that we don't read the middle of words, we only read the beginning and the end of words. Então você sabe que geralmente o que acontece é que a gente às vezes não lê o meio das palavras, a gente So lê when apenas o things- início e o final. Have the same beginning and end, they're easy to confuse. Então quando palavras têm o mesmo início e o mesmo final, se torna mais fácil de confundir. Now I want you to look at this page from Codex Alexandrinus. Agora eu quero que você olhe para essa página aqui do Códice Alexandrino. And I'm going to show you a letter D, Eu vou te mostrar a letra D, which is just here. que está aqui. And you can see that it's really made up like a triangle. E você pode ver que ela se parece com um triângulo. But the amazing thing is that this is very, very similar to a letter L. Mas o que isso também é muito impressionante é que ela é muito parecida com a letra L. I'm not sure we can see a letter L on this page, so I'm going to change a page to get the Eu letter acho que a L. gente não pode ver a letra L aqui nessa página, então eu vou mudar a página. Yeah. So here are some letter L's, Aqui nós temos algumas letras L, and you can see how similar they are to a letter D. e você pode ver como elas são semelhantes à letra D. Actually, here's a D, Aqui nós temos um D, here's an L. aqui nós temos um L. So this is where I'm saying, if you learn more about the manuscripts, you realize that the two words Galilee and Judea look very similar. Então o que eu estou dizendo é que se você conhece um pouco mais dos manuscritos, você vai perceber que as palavras Galileia e Judéia se parecem muito. Now, in a few minutes, we're going to be talking about the Tyndale House Greek New Testament, the Greek New Testament we produced in Cambridge. Agora, em alguns minutos, nós vamos aprender, ouvir um pouquinho mais sobre o Novo Testamento grego produzido em Tyndale House. And there we took the view that Judea was the correct
understanding for Luke 4 verse 44. E então, nesse texto, nós entendemos que Judeia é a leitura correta para Lucas 4:44. But I don't think the differences in the manuscript give us any reason to think that there's been inaccuracy in the Bible. Agora, eu também imagino que as diferenças nos manuscritos não nos dão nenhuma razão para nós imaginarmos que a Bíblia os manuscritos não foram precisos. Or a deliberate attempt to change the message. Ou que os escribas deliberadamente tentaram mudar a mensagem. Ok, mais alguma pergunta? Alguém aqui levantou a mão também? Ok. Again, it's a good one last time. O cliente não está satisfeito? Nós temos dois grupos de manuscritos, certo? As Bíblias na língua portuguesa, baseadas no texto crítico e no texto recebido, no texto crítico e no texto vaticano, aliás, né? No manuscrito crítico e no Vaticano, e um outro grupo de Bíblia, que é a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611, que é baseada no texto recebido, no alexandrino. Qual seria a melhor tradução? E nós temos ainda a questão das traduções, né, das versões, Yeah. que é a tradução dinâmica, a equivalência dinâmica e as equivalências de equivalência formal. Qual seria a melhor Bíblia? A melhor tradução, digamos assim? Porque nós temos, eu tenho um estudo em casa e a gente vai ver algumas palavras que tem nas Bíblias do texto que não tem nas Bíblias do texto crítico e tem nas Bíblias com o texto alexandrino. Por exemplo, Romanos 8:1, a omissão da segunda parte do versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As Bíblias do texto crítico param aí. As Bíblias do texto recebido, isto é, a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611, elas têm uma outra parte, que é aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Esse é só um exemplo, mas tem um monte de versículo que tem essa falta, né? Marcos, que fala também que eu não vim chamar os sãos e sim os doentes, né? Eu vim chamar eles ao arrependimento. Ele corta a palavra arrependimento ali. Ok. Enfim, é isso. Wow. Uau! I cannot talk about what is the best Portuguese translation. Eu não tenho como falar a respeito de qual é a melhor tradução em português. I like literal Eu translations gosto de traduções literais, because I think they enable you to see more. porque eu penso que elas te tornam capazes de ver mais. So I think that a literal translation can sometimes be misunderstood. E às vezes eu acho que uma tradução literal pode ser entendida erradamente, But it's a bit like a good coffee. mas é algo semelhante a um bom café. A good coffee takes longer to make and tastes better. Um bom café demora um pouquinho mais para ser feito, mas o gosto é melhor. Today we have easy read translations in lots of languages, Hoje nós temos traduções que visam tornar o texto mais fácil de ser lido. and they offer you understanding on your first reading. E o que esses textos fazem é oferecer a você compreensão e interpretação na primeira leitura. That's a good thing. Essa é uma coisa boa. That may be very appropriate with children and when you're introducing the Bible to new people. Isso pode ser muito apropriado quando você está apresentando a Bíblia ou falando da Bíblia para criança ou pessoas novas na fé. But what if we're going to read the Bible at least once a year for the next 50 years in our life? Mas e aí, no caso de nós nós lermos a Bíblia pelo menos uma vez por ano pelo resto da nossa vida? Is that more paraphrastic version going to be satisfying? Aquelas versões mais de paráfrase, na verdade, vão ser mais satisfatórias. By the time you've read it 3 times, you're going to find that it's shutting you out from seeing some connections. Quando você lê mais ou menos, digamos, 3 vezes o texto, você vai perceber que essas paráfrases vão acabar te impedindo de ver mais coisas no texto. Because the Bible often connects one passage with another through link words. Porque a Bíblia geralmente conecta uma passagem a outra, uma palavra a outra, através de palavras de conexão. So we're in a situation where there are more than one type of translation.
Então nós estamos em uma situação em que há mais de um tipo de tradução. We don't need to get rid of any of them. E a gente não precisa se livrar de nenhuma delas. But we want to have a model of Christian education Mas nós queremos ter um modelo de educação cristã, where we start people with the milk and get them onto the meat. no qual nós iniciamos as pessoas com leite e então nós procedemos para a carne. And I would say that whenever the Bible has been at the center of a culture, people have desired a more literal translation. E eu posso dizer que sempre que nós estamos em uma cultura em que a Bíblia está no centro dessa cultura, as pessoas desejam uma leitura mais literal. And there is a very little missiological evidence that using more paraphrastic Bibles gets more people to read the Bible than would otherwise. The more paraphrastic ones. There's very little evidence that gets more people E há reading. pouquíssimas evidências missiológicas, né, de que uma leitura de paráfrase da Bíblia tornam ela mais atrativa para um número maior de pessoas. Now, in Brazil, as I understand it, you have a very active Textus Receptus movement. Agora, eu entendo que aqui no Brasil nós temos um movimento do texto recebido muito ativo, Which is championing the sort of text form which was around at the time of the Reformation. que está advogando um tipo de texto que estava em evidência na época da Reforma. And I think that the people who support that are often very sincere and good-hearted. E eu imagino que as pessoas que advogam esse tipo de texto geralmente são muito sinceras e têm um bom coração. But that it is a big mistake to exclude the manuscripts that have come to our knowledge in the last few hundred years. Mas é também um grande erro ignorar os manuscritos que foram descobertos nos últimos séculos. If we say the Reformation started in 1517 with Martin Luther, Se a gente diz então que a Reforma começou em 1517 com Lutero, the year before that, in 1516, Erasmus had brought out a Greek New Testament. o ano anterior a isso, em 1516, Erasmus produziu um texto grego do Novo Testamento. Now, Erasmus was the top Catholic scholar. Agora, Erasmo foi o acadêmico mais importante da Igreja Católica. Now, what a wonderful gift to the reformers that the top Catholic scholar had brought out a Greek text. Ele era. Agora, uma grande bênção, que grande bênção foi para os reformados que um acadêmico católico produziu um texto grego do Novo Testamento. So this was a wonderful thing to use at the time of the Reformation. Então isso era algo maravilhoso para se usar na época da Reforma. But when Erasmus brought that out, he actually had the text in 3 columns. Mas quando Erasmo produziu aquele texto, ele tinha na verdade o texto em 3 colunas: The Latin Vulgate, a Vulgata Latina, the Greek, o grego and his own literal translation of the Greek. e a sua própria tradução literal do grego. And whenever there was a question, often he would prefer to go with the Vulgate. E sempre que havia uma questão, um problema, geralmente ele preferia ir com a Vulgata Latina. But he did a good job, but we as Protestants believe that it's right to go to the sources. Ele fez um bom trabalho, mas nós na verdade acreditamos que é melhor ir para as fontes. We don't want just to follow human tradition. Nós não queremos apenas seguir tradição humana. And so that's why we don't want simply to stay with the text that was around in the 17th century. E é por isso que nós não queremos simplesmente permanecer com o texto que estava em evidência na época da Reforma. At the time of Erasmus, the earliest manuscripts available were from the 12th century. No tempo de Erasmus, o manuscrito mais antigo disponível era do 12º século. Now we have manuscripts from the 2nd, 3rd and 4th century. Mas agora nós temos manuscritos do 2º, 3º e 4º séculos. So I think we should use those. Então eu acho que nós deveríamos usá-los. But there's a problem. Mas tem um problema. At the time of Erasmus, No tempo de Erasmus, almost everyone in Europe believed in God. quase todo mundo na Europa acreditava em Deus. There wasn't the new cancer of skepticism. E então New cancer of skepticism. There wasn't the new não cancer. havia esse câncer novo do ceticismo. So when we look at old translations, Então quando nós olhamos, observamos traduções antigas, they have one thing better than new translations and one thing worse. elas possuem uma coisa que é melhor do que as novas traduções e uma coisa que é pior. The better thing is that they were made during an age which wasn't infected by skepticism.
O que é bom, o que é melhor dessas traduções antigas é que elas estavam em vigor numa época em que não havia essa infecção do ceticismo. The bad thing is that they were made at a time before all sorts of discoveries. E a coisa ruim sobre elas é que elas foram produzidas numa época que antecedia todas essas grandes descobertas que fizemos agora. None of the languages of the ancient world, like Egyptian or Assyrian, had been deciphered. Nenhuma das línguas do mundo antigo, como o egípcio e outras, haviam sido decifradas. They had access to 1,000 times fewer manuscripts than us. Eles tinham acesso a 1000 vezes menos manuscritos do que nós temos hoje. So one of our reasons for seeking to produce this Greek New Testament Então, uma das razões que nos levaram a querer produzir esse grego do Novo Testamento is to combine the modern information that we have with a heart full of trust. era combinar essas novas informações que nós temos agora com um coração cheio de confiança. So I hope this helps. Então eu espero que isso ajude. Muito bem, eu acho que nosso tempo está se esgotando agora. Nós vamos ter um intervalo de... Muito obrigado pela participação. Nós vamos ter um intervalo de 15 minutos. Nós vamos estar de volta aqui às 3h15, então um pouquinho menos de 15. Por favor, se você sair para tomar um cafezinho que é apropriado e bom. E que hora é? E o que foi que eu falei? Então, 3h45, vocês estarão de volta aqui, um pouquinho menos de 15 minutos. Está correto agora? Se vocês saírem então para tomar um cafezinho, que eu aconselho fazer, uma água, um banheiro, uma coisa, por favor, tentem chegar aqui nesse horário para a gente começar na hora certa, tá bom? Deus abençoe, obrigado.
Oi. Gente, vamos lá, tentando... Alguém poderia aí, alguém da organização, dar um grito lá para a turma. Uma vez... História nada a ver para ganhar tempo. Uma vez eu estava em Londres, na época das Olimpíadas lá de Londres, e aí eles distribuíram uns folhetos para ajudar o comércio de Londres a entender as várias culturas que estariam na cidade, especialmente naquela época. Brasileiros. Não transmite isso não, viu? Que é isso? Então vamos falar coisa séria. Acabou a história. Estão filmando, ué. Oi? Ok, o que a gente vai fazer então o Peter vai apresentar para a gente o Novo Testamento grego que foi produzido em Tyndale House. E aí eu vou passar a palavra para ele para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. Ok. I'm very glad that so many of you are here to hear about the Greek New Testament. Eu estou muito feliz que tantos de vocês estão aqui para escutar sobre Novo Testamento grego. And we will be giving lots of copies of the Greek New Testament to the SETECEB library. E a gente vai doar várias cópias desse Novo Testamento grego para a biblioteca. These are a gift from Crossway, the publisher. Isso aqui é um presente da editora Crossway nos Estados Unidos para a gente aqui no CTC. So we're very grateful to them. Então nós estamos muito agradecidos a eles. So I want to tell you a little bit about this Greek New Testament. Então eu quero falar para você um pouco sobre esse Novo Testamento grego. This was produced at Tyndale House in Cambridge. Ele foi produzido em Tyndale House em Cambridge. And most of the work was done by Dr. Dirk Jonkind. E a maior parte do trabalho foi feito pelo Dr. Dirk Jonkind. And I was his assistant. E eu fui o seu assistente. And 30 other people helped us. E 13 outras pessoas nos ajudaram. Dirk Jonkind was once in charge of the earliest complete copy of the New Testament. O Dirk uma vez já esteve no controle, né, e no comando de todo o material grego do Novo Testamento. He has been on our staff and has worked on this for over 10 years. Ele é parte do nosso staff lá em Tyndale House e trabalhou nesse projeto por mais de 10 anos. Now you remember that there was a big debate in the 19th century about what was the correct text of the Greek New Testament. Agora você deve lembrar que houve um grande debate do século XIX sobre qual era o texto correto do grego Novo Testamento. And two scholars called Westcott and Hort were very successful in propagating a Greek New Testament which was different from the traditional Textus Receptus. Então, dois acadêmicos chamados Westcott e Hort foram muito bem-sucedidos em propagar um Novo Testamento grego que era bem diferente do texto tradicional. But Westcott and Hort were not full Bible believers. Mas Westcott e Hort não eram assim crentes na Bíblia por completo. And so over the years, as people have looked at their lives, they've found things that they could criticize. Então, no decorrer dos anos, as pessoas têm olhado para a vida deles e têm encontrado coisas que elas podem criticar. But we felt that they had one thing that was right. Mas nós entendemos que havia uma coisa que era correta. Well, one big thing, and that was that they went for earlier manuscripts. E o que era correto é que eles foram para manuscritos mais antigos. So we used as the basis for our text, not their text, but someone else's text. Então nós usamos como a base do nosso texto, não o texto dele, mas o texto de uma outra pessoa. It was a man called Trigellus. Foi um homem chamado Trigellus, who was a very firm Bible believer from the brethren, que foi um crente muito sincero, muito forte do movimento dos irmãos. And so our first job was to enter in manually all of the letters that the text that he had printed. The first thing was to put into electronic format his text.
Então, a primeira grande coisa que nós tivemos que fazer foi transformar o texto dele em um texto eletrônico. Then we sought to survey all of the manuscripts that were of the earliest age, Então, nós começamos a investigar todos os manuscritos que eram mais antigos, particularly paying attention to what is called scribal habit. prestando uma atenção muito especial ao que é chamado de hábitos dos escribas. Some people, when they write one way or another way. Algumas pessoas, quando escrevem, elas escrevem ou de um jeito ou de outro. When you study a scribe, you might find that they tend to miss out words accidentally. Quando você estuda um escriba, você pode então descobrir que ele acaba pulando palavras por acidente. Or you might find that they spell a word a particular way consistently. Ou você então pode descobrir que eles acabam soletrando uma palavra em especial de uma forma diferente. And so when you identify those habits, you want to take them away from your consideration. Então, quando você identifica esses hábitos, vocês querem tirar isso de consideração. Because we're not interested in printing just what one scribe thought. Porque nós não estávamos interessados em imprimir apenas o que um escriba pensou. We're wanting to know what the reading of the church should be. Nós queríamos saber o que é que a leitura da igreja deveria ser. We're wanting to know what the apostles wrote. Nós queremos saber o que é que os apóstolos escreveram. And so we wanted to pay great attention to the small details. Então nós determinamos que prestaremos atenção aos detalhes menores. I got very passionate about spelling, Eu fiquei muito empolgado com toda a questão de soletração, investigating exactly how words in the New Testament were correctly spelt. investigando como que as palavras do Novo Testamento eram corretamente soletradas. And one of the things we were able to show is how cautious and careful scribes were. Uma das coisas que nós fomos capazes de demonstrar é como os escribas eram cautelosos e cuidadosos. But also, when we laid out the page, we wanted it to be a page that people could read devotionally. Mas também quando nós preparamos o layout da página, nós gostaríamos que fosse um layout que ajudasse as pessoas na experiência de leitura. Often when you read a Greek New Testament today, they have a quarter or a half of a page of footnotes. Geralmente, quando você lê um Novo Testamento grego hoje, eles têm cerca de 1/4 ou 1/3 de toda a página de notas de rodapé. And then they have lots and lots of different signs in the main text, E tem muitos sinais diferentes em textos diferentes, pointing you down to the footnotes. te mostrando, te apontando para as notas de rodapé. So your eye is always looking at the bottom of the page, not at what God wrote. Então, os teus olhos são sempre levados para a parte de baixo das páginas e não aquilo que Deus escreveu. So we wanted the text to be as simple as possible, Então, nós queríamos um texto que fosse o mais simples possível. but we made a compromise. Mas nós então acabamos negociando. We allowed verse numbers in. Nós permitimos a numeração de versos. Of course, verse numbers come from the year 1551, É óbvio que a numeração de versículos vem do ano 1551, but the verse divisions come from earlier than that. mas a divisão de versos é anterior a isso. The verse divisions are already there in the medieval Latin and Greek manuscripts. A divisão de versos já estava presente nos manuscritos medievais latinos. When you look at our pages, you will see that they actually look different from a modern page. Quando você olha para nossa página, você percebe que ela parece diferente das páginas modernas. Because our paragraphs go out into the margin rather than in from the margin. Porque o nosso parágrafo, ele acaba entrando na margem esquerda ao invés de recuar. This is because this is a way people used to write in old manuscripts. Porque essa é a maneira como as pessoas costumavam escrever nos manuscritos antigos. And so every time we have a paragraph mark, it has to be supported by at least 2 early manuscripts. Então, sempre que nós temos uma divisão de parágrafo, eles precisavam ter o suporte de pelo menos 2 manuscritos. There's a good example on the page just here on the screen. Isso aqui é um bom exemplo da página aqui na tela. Now, if you're a preacher, how would you like to divide the text? Agora, se você é um pregador, como você gostaria de dividir o texto? Do you think you should make up your own division? Você acha que você deveria inventar a sua própria divisão? Or do you think you should rely on a 19th century editor?
Ou você acha que você deveria confiar num editor do século XIX? Or do you think you should go for early manuscripts? Ou você acha que você deveria ir para manuscritos mais antigos? For us, the choice was very simple. Para a gente, a escolha foi muito simples. And I believe that sometimes early manuscripts reflect the actual divisions of the apostles. E eu acredito que, às vezes, os manuscritos mais antigos refletem as divisões realmente dos apóstolos. Now, I don't think that paragraphs are part of the inspired text. Agora, eu não acho que os parágrafos sejam parte do texto inspirado, Because da inspiração do texto. we can see that scribes felt that they had the authority to change them. Porque nós percebemos que os escribas tinham a autoridade para mudar os parágrafos. But also, sometimes they give us insight as to how we should read the text. Mas também, às vezes, isso nos dá algum insight sobre como nós deveríamos ler o texto. After the first 5 verses of John, all the manuscripts have a paragraph division. Após os 5 primeiros versos de João, todos os manuscritos têm um novo parágrafo. So that probably goes all the way back to the author. Então isso provavelmente faz todo o trajeto de volta até o autor original. Now, while we made this edition, I changed my view of what a paragraph was. Agora, enquanto nós produzimos essa edição, eu mudei a minha ideia do que um parágrafo é. Because at least in English, we are taught to use paragraphs to group ideas together. Porque pelo menos em inglês nós somos ensinados a usar parágrafos para juntar ideias no mesmo parágrafo. And this is really frustrating when you read the first epistle of John. E isso é muito frustrante quando a gente lê a primeira epístola de João. Because you want him to group all of the ideas together. Porque você quer que ele junte todas as ideias juntas ali. And deal with one topic, then stop and go on to the next. E aí ele trata de um tópico e então ele vai até o próximo. But instead, he's circling round and round. Mas ao invés disso ele está circulando demais. And he's coming back to the same topic again and again. Ele está sempre voltando para o mesmo tópico. So you have to change what you think a paragraph is. Então você precisa mudar a sua ideia do que um parágrafo é. A paragraph can be used to change scene. Um parágrafo pode ser usado para mudar o cenário. It can be used because there's a change of speaker. Ele pode ser usado porque há uma mudança de interlocutor. But it can also be used to highlight something beginning. Mas também ele pode ser usado para enfatizar algo no início. And so studying with old paragraphs can help you get better as an interpreter. Então, estudando os parágrafos antigos, isso pode te ajudar a pregar melhor. And one of our hopes is that people will use these paragraphs and let them influence modern Bible translations. E uma das nossas expectativas é que as pessoas usem esse texto e isso influencie o processo de tradução de textos modernos. Crossway have done a brilliant job publishing this. A editora Crossway fez um trabalho brilhante em publicar esse texto. They've also produced editions with extra vocabulary and with the Greek verbs explained. Eles também produziram um volume extra com vocabulário adicional e verbos para aprendizado de quem está lendo. The text is free electronically. O texto está disponível livremente eletronicamente. And we're talking to some big Bible translation organizations about making it more available to Bible translators. E nós estamos já em conversa com algumas agências de tradução para torná-lo mais disponível para os tradutores. And so I would just say, why not learn a bit of New Testament Greek? Então eu diria, por que não aprender um pouco de grego do Novo Testamento? I sometimes say that in seminary, people learn just enough Greek to be vaccinated against it. Então, às vezes eu digo que em seminários as pessoas às vezes aprendem grego apenas o suficiente para serem vacinadas contra o grego. And to know they never want to do it again. E perceber que eles não querem jamais estudar isso novamente. And people come away thinking, I'm no good at languages. E as pessoas vão para casa dizendo, eu não sou bom com línguas. You don't need to be good at languages. Você não precisa ser bom com línguas. Because the focus should be on reading the Word of God. Porque o seu foco deveria ser em ler a palavra de Deus. Knowing the grammar is only to help you do that. Não na gramática é apenas para te ajudar a fazer isso. And you can start by learning one word. Você pode começar aprendendo uma palavra. I'm going to teach you it now. Eu vou te ensinar agora mesmo. It's the word kai.
é a palavra kai. Does anyone know what it means? Alguém sabe o que é que isso significa? Yeah, it's the word and. É a palavra i. It's kappa, alpha, iota, K-A-I. É kappa, alfa, iota, K-A-I. And you can find it in manuscripts and find it everywhere. Você pode encontrar em manuscritos em todo lugar. So even if you learn one word, it's better than knowing no words. E mesmo que você aprenda apenas uma palavra, é melhor do que aprender nenhuma palavra. But people say, but isn't a little knowledge a dangerous thing? Mas as pessoas às vezes falam, não é um pouco de conhecimento algo muito perigoso? The answer is no if you're surrounded by people with lots of knowledge. A resposta é não se você está cercado de pessoas com muito conhecimento. If the evangelical movement gets more and more passionate about the Word of God, Se o movimento evangélico se torna mais e mais empolgado, apaixonado pela palavra de Deus, and more of us are wanting to study it deeply, e mais dentre nós deseja estudar a palavra de Deus profundamente, then if anyone starts saying really stupid things, they will be told to be quiet quite quickly. então se alguém começa de repente a falar coisas estúpidas, ela vai ser exortada e vai ouvir para ela parar de falar essas bobagens. How many of you are nutrition specialists? Quantos de vocês aqui são nutricionistas? No one. Ninguém. How many of you are parents? Quantos dos seus pais? No, not many. No Um só. parents? Anyone parents? Oh, quantos de vocês são pais? Desculpa. Quantos de vocês são pais? Yeah. Okay, fine. Yeah, lots. Okay. Ok. Now, if you're parents, have you sometimes read the ingredients on the tin, the details, the nutritional things on the packet? Agora, se você é pai ou mãe, você já leu aquelas informações nutricionais na embalagem de alguma comida do seu filho? Of course you have. Claro que você já leu. This is what you have to do as a parent sometimes. É isso que às vezes você tem que fazer como pais. You are not claiming to be a nutrition specialist. Você não está querendo dizer com isso que você é um especialista em nutrição. You're just being a parent. Você está apenas sendo pais. Now, if you're a pastor, you don't need to be a language specialist. Agora, se você é um pastor, você não precisa ser um especialista em línguas. But you are a specialist in spiritual food. Mas você é especialista em comida espiritual. And sometimes you need to go in deeply to understand what the content is. E às vezes você precisa ir fundo para entender o que o conteúdo de fato é. So you can give your flock the best food. Para que você possa dar ao seu rebanho a melhor comida. And that's why I'd say it's worthwhile reading the Greek New Testament. E é por isso que eu digo que vale a pena ler o Novo Testamento grego. Not to be fluent in Greek, Não para ser fluente em grego, but just to get really familiar with the Word of God. mas para ficar mais familiarizado com a palavra de Deus. It only takes 19 hours to read the New Testament out loud. Você precisa apenas de 19 horas para ler todo o Novo Testamento em voz alta. So in fact, it's relatively short. Então, na verdade, é relativamente curto. And so I hope that the Greek New Testaments in SETECEB Library will be read a lot. Então, eu espero que o Novo Testamento grego na biblioteca do SETECEB vai ser muito lido And you will just have a try. e que você apenas tente. Sometimes in a seminary, people can put lots of effort into learning all the grammar, Às vezes, em seminários, as pessoas podem colocar todo o seu esforço em aprender gramática and then they don't actually read the text. e então eles, na verdade, não leem o texto. This is like when an aeroplane burns all of that fuel to get to its cruising altitude. Isso é semelhante a quando um avião acaba queimando todo o seu combustível para chegar na altitude correta. But instead of going somewhere, it then comes straight back down. Mas ao invés de ir à sua destinação, seu destino, ele acaba caindo. The whole point of the aeroplane is for it to go somewhere. Toda a ideia do avião é chegar em algum lugar. The point of learning the grammar is to read. Toda a razão de ler gramática é ler, de aprender gramática é ler o texto. So I hope you'll be coming back tomorrow and we'll read some more Greek. Eu espero que você então volte amanhã e a gente lê um pouco mais de grego. I don't know if there are any questions. Há alguma pergunta sobre o Novo Testamento grego? Ou grego? Muito bem. Through the Crossway website,
O texto do Novo Testamento grego produzido em Tyndale House está disponível online no site da Crossway. And also, if you go to stepbible.org, you can see it there. Há um site online também produzido lá em Tyndale House chamado Step Bible, Step S-T-E-P Bible B-I-B-L-E.org. Se você for lá, vai ter várias versões, você vai encontrar várias versões, e uma delas é essa. O Novo Testamento da Tyndale House usa o texto alexandrino, o texto crítico, ou uma mescla dos dois? Yes, it uses all of the different manuscripts. Sim, usa todos os manuscritos, mais diferentes manuscritos. Particularly the ones from the papyri and the manuscripts from the 2nd to the 6th century are a major emphasis. Especialmente os papiros e manuscritos do 2º ao 6º século. Essa é a grande ênfase. Sometimes we will use later manuscripts and they give them a significant voice. Às vezes, eles usaram manuscritos mais recentes, não é, e com uma voz significante. But we have a rule that we will never print what is just in one manuscript. Mas nós tínhamos uma regra que nós jamais imprimiríamos algo que estivesse em apenas um manuscrito. Because we don't want just to be copying the oddity of a single manuscript. Porque nós não queremos acabar imprimindo a idiosincrasia, por assim dizer, né, a esquisitice de um só manuscrito. I would also say that every text I know is eclectic. Eu também diria que todo texto que eu conheço é eclético. So the text of Receptus is an eclectic text. Então o texto Receptus é um texto eclético. It uses manuscript 1 and uses manuscript 2 in the Gospels as its eclectic base. Ele usa o manuscrito 1 e manuscrito 2 nos Evangelhos. Pastor José Humberto. Ok. Eu sei que ele explica aqui no final do Novo Testamento, mas eu queria que ele resumisse o critério que eles usaram para fazer essa divisão da ordem dos livros, porque não segue a ordem normal. Oh yeah. So the order of our books is different from in many in the Portuguese Bible. Então, a ordem dos livros do Novo Testamento, no Novo Testamento grego de Tyndale House, é diferente da ordem dos outros gregos, nos Novos Testamentos. We have the Gospels. Porque nós temos os Evangelhos, then Acts, e então Atos, then James, the letters of Peter and the letters of John, e então Tiago, as cartas de Pedro e as cartas de João, and then the letter of Jude. E aí a carta de Judas. Then the letters of Paul, e aí as cartas de Paulo, and including Hebrews, and then the book of Revelation. Incluindo Hebreus e aí o livro de Apocalipse. Manuscripts differ about the order of books. Os manuscritos divergem a respeito da ordem dos livros. And because to have an entire New Testament is quite big in a manuscript, often manuscripts only have part of the New Testament. It takes up too much space. E por que often manuscripts only have part of the New Testament. E muitas vezes os manuscritos têm apenas partes do Novo Testamento. So you might just have the Gospels. Isso porque toma muito espaço. Então, às vezes você pode ter apenas os Evangelhos. Or Acts and the Catholic epistles. Ou, por exemplo, Atos e as cartas gerais. In the Latin West, the order of the Portuguese and English Bibles is preferred. No oeste, né, latim, a ordem das Bíblias em inglês e em português, a ordem que nós temos em inglês e em português é a preferida. But in the Greek East, very consistently, Acts is kept together with James through to Jude. Mas no leste grego, essa ordem geralmente é preferida. So, if you look at a Hebrew Bible today, então se você olhar para a Bíblia hebraica hoje, you have a different order from the English and Portuguese Old Testament. Você tem uma ordem diferente daquela que nós temos nas Bíblias em português e em inglês. In the same way, in our Greek New Testament, it is a different order from the Portuguese. Da mesma forma, na nossa versão do grego do Novo Testamento é uma ordem diferente do texto Now, em português. we've got to think about how much does the order of the books matter.
Agora a gente precisa pensar a respeito de o quanto que a ordem dos livros no Novo Testamento importa. It's very important that Exodus comes after Genesis. É muito importante que Êxodo venha depois de Gênesis. So although Genesis was written on probably one roll and Exodus written on one roll, embora provavelmente Êxodo foi escrito em um rolo e Gênesis foi escrito em outro. and so originally they were physically separate, Então, originalmente eles foram fisicamente separados. there's necessary logical order between them. Há uma ordem lógica necessária entre eles. But the same is not the case with all of the books of the New Testament. Mas isso não é o caso de todos os livros do Novo Testamento. You can put Luke and Acts closely together. Você pode colocar Lucas e Atos juntos. And so it's important for us to recognize that there isn't an inspired order of those books. Então é importante para nós reconhecermos que não há uma ordem inspirada desses livros. But for some books in the Bible, there is an absolutely necessary order. Mas para alguns livros da Bíblia há uma ordem lógica necessária entre livros. And an important thing to recognize is that the word Bible, for most of history, used to be a plural. E também é importante reconhecer que a palavra Bíblia, por muito tempo, sempre foi plural. It meant books. Significa livros. The more we think of the Bible as books, Então, quanto mais nós pensamos na Bíblia como livros, and God has given lots of different books to the church, e Deus tem dado vários diferentes livros à igreja, the more we realize that there can be different good orders of reading those books. mais nós percebemos que há várias ordens interessantes, benéficas desses livros. So there's some parts that are absolutely necessary. Então, há algumas partes que são absolutamente necessárias. 2 Corinthians should be read after 1 Corinthians. Segundo aos Coríntios, deveria ser lido após 1 aos Coríntios. But you can read other books in different orders. Mas você pode ler outros livros em ordens diferentes. Só mais uma pergunta. Não sei se ficou claro no começo. O propósito principal da Tyndale House a publicar esse Novo Testamento grego é? Yeah. To glorify God, Glorificar a Deus, to produce for the church the most accurate ever printing of the Greek New Testament, em produzir para a igreja a tradução, a versão mais precisa possível do Novo Testamento grego na história. to seek to show that evangelicals can do the best job on this today, E mostrar que evangélicos conservadores podem fazer o melhor trabalho nos nossos dias. to bring about unity in the church by helping people unite round clear principles, Produzir unidade na igreja de Deus ao trazer as pessoas para lerem um texto único. and also to get the Greek New Testament more widely circulated E também tornar o grego do Novo Testamento mais circulado through more generous copyright, através de copyright mais generoso, a permissão de se publicar e traduzir. This has always been freely available electronically. Essa versão sempre sempre esteve disponível sem nenhum custo online. And we're working on increasing the availability through new licensing. E nós estamos trabalhando para torná-la ainda mais disponível através de novas leis, através de novos acordos de licença para impressão. Pastor Gessé. Eu parece que entendi que os versículos eles começaram a existir a partir de 1551. Eu queria saber se isso vale também para os capítulos da... So the verses vary in age. Então os versículos variam em idade. Em Psalm épocas. 119 is an alphabetic psalm. Psalm 119 is an alphabetic psalm. O Salmo 119 é um salmo alfabético. The first 8 lines all begin with Aleph, the first letter of the Hebrew alphabet. As primeiras 8 linhas começam todas com Aleph, que é a primeira letra do alfabeto The hebraico. next ones begin with the next letter.
As próximas começam com a próxima letra. Therefore, the verse divisions in Psalm 119 are as old as the psalm. Portanto, a divisão de versículos no Salmo 119 é tão antiga quanto o Salmo mesmo. Some verse divisions in the New Testament are clear already in the 4th century. Algumas divisões de versículos no Novo Testamento já estavam claras no 4º século. The first 8 verses of John chapter 3, those verse divisions I can show in Codex Vaticanus. E os primeiros 8 versículos de João John 3 verses 1 through to 8. João 3 versos 1 a 8, essa divisão ele pode mostrar já no Códice Vaticano. So we need to think of verses as gradually evolving. Então nós precisamos pensar em versículos como evoluindo gradualmente. Now, Stephanus in 1551 first printed a New Testament with verse numbers in. Agora, Stefanos, em 1551, publicou pela primeira vez uma Bíblia com os versículos nelas. And in my understanding, he says that he did some of this work while on the back of a horse. E é o meu entendimento que ele falou que ele fez parte desse trabalho enquanto ele estava cavalgando. And some people say, well, that's bad. E algumas pessoas falam, isso é ruim. But scholars always used to work on the back of horses. Mas acadêmicos geralmente trabalhavam ou costumavam trabalhar sobre um cavalo. Scholars try to find every occasion they can to study. Acadêmicos geralmente procuram qualquer ocasião, qualquer oportunidade que eles têm para estudar. Horse journeys are long. Então, viagens de cavalo a cavalo são longas. And we have lots of records of different scholars working on horseback. E nós temos vários registros de diferentes acadêmicos trabalhando sobre um cavalo. But the big mistake people make is to think that he created the verse divisions from nothing on horseback in 1551. Mas o grande problema que nós temos é que as pessoas costumam pensar que ele criou a divisão de versículos enquanto ele estava cavalgando. This is absolutely wrong. Isso é absolutamente errado. All he did was write numbers in next to verse divisions that already existed. Tudo que ele fez foi escrever os números nas divisões de versículos que já existiam. If you look at 13th and 14th century Greek and Latin manuscripts, you will see that they have capital letters dividing verses. Se você olhar para manuscritos latinos, por exemplo, do 13º e 14º século, você vai ver que eles têm letras maiúsculas no início de algumas linhas. So all he had to do on the back of the horse is see a big letter and write a number next to it. Em várias linhas. E tudo que você tinha que fazer então sobre um cavalo era identificar a letra maiúscula e colocar um número ao lado dela. Now the chapters are again a different question. Agora, capítulos é uma outra questão. Because obviously in the Psalms, chapters are as old as the Psalms themselves. Porque obviamente no que diz respeito aos Salmos, os capítulos são tão antigos quanto os Salmos mesmos. And we can see already by about the 8th century some of the chapter divisions existing in manuscripts. E a gente já pode ver assim tão cedo como no 8º século algumas divisões de capítulos já em algumas Bíblias. In fact, I can see John chapter 1 as a separate division already by the 5th century. Então, na verdade, eu posso ver João capítulo 1 como uma divisão já no 5º século. But there are older division systems than our chapter system. Mas há divisões mais antigas, mais antigos do que os nossos capítulos. And what happens is in the 13th century in Paris, então o que aconteceu foi que no 13º século em Paris, where Paris is the center of Bible scholarship in many ways, quando Paris é o centro de estudos bíblicos de várias formas, people perfect the chapter divisions based on what they have received. As pessoas aperfeiçoaram a divisão de capítulos com base naquilo que elas receberam. So often they're deciding between two different traditions. Então geralmente elas estão decidindo entre duas tradições diferentes. So again the chapter divisions evolve. Então novamente a divisão de capítulos evoluiu. There are still some differences in chapters between modern languages and between Greek and Hebrew. Há ainda algumas divergências de divisão de capítulos entre as línguas modernas e hebraico e grego. And I think chapter divisions are very good things. E eu acho que a divisão de capítulos é algo muito bom. Sometimes they look to us like they're in the wrong place.
às vezes aparecem que algumas delas estão no lugar errado. But I feel that the best way to consider this is like a general election. Mas às vezes eu acho que a melhor maneira de considerar isso é como uma eleição, um período eleitoral. Sometimes people in good conscience vote for the other candidate. Às vezes as pessoas com boa consciência votam no outro candidato. And we need to regard them in a very kindly way. E nós precisamos respeitá-las e considerá-las de forma cuidadosa. Almost every chapter division has a logic. Quase toda a divisão de capítulo possui uma lógica. But the problem is they're dividing up a text that isn't divided. Mas o problema é que that isn't itself divided. O problema é que esses capítulos estão divididos num texto que não é em si mesmo dividido. They're making life easier for us. Isso está se tornando a nossa vida mais fácil. But they're also chopping things up. Mas também está separando coisas. And so one of the things we need to learn as Bible exegetes is not to chop the Bible up. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender como exegetas bíblicos é não pinicar toda a Bíblia. So one of the first things often people do when they are studying a book is to chop it up into sections. Então, geralmente o que as pessoas fazem quando estão estudando um texto é pinicar esse texto em divisões menores, seções menores. We need to think of all of these divisions as only being slight divisions. Nós precisamos pensar em todas essas divisões como sendo apenas divisões bem sutis. When you go from John chapter 2 to John chapter 3, there is a change of scene. Quando nós vamos de João capítulo 2 para João capítulo 3, há uma mudança de cena. But there's also a continuity. Mas há também uma continuidade. And so it's always good to see both the division and the continuity. Então é sempre bom ver tanto a divisão quanto a continuidade. And to come to a balanced view of these things. E encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Verses and chapters are good things. Versículos e capítulos são coisas boas. They're not our masters. Mas não são nossos senhores. Our master is the Lord and the text he has given. Nosso Senhor é Jesus e o texto que ele nos deu. One more question so we can survive. Mente cansada, tá vendo? Uma pergunta a mais. Pergunta a mais. Ele falou sobre, no processo de aprendizagem do grego, gente que começa a aprender e já tem uma noção assim, eu tenho que fugir disso daqui. Quando ele começou a lidar com o grego lá atrás, nos primeiros contatos com a língua, já era onde ele estudou a metodologia que privilegia a leitura antes da gramática, ou isso veio depois? I had the privilege of learning Greek at high school. Eu tive o privilégio de aprender grego no ensino médio. I started when I was 14. Eu comecei quando eu tinha 14 anos. When my mind was able to remember things more. Quando a minha mente era capaz de lembrar coisas melhor. And I was able to learn paradigms of words. E eu era capaz de aprender paradigmas de palavras. I think if you really are going to learn a language well, you need to go through that pain of learning the paradigms. Eu acho que se você vai realmente aprender uma língua bem, você tem que passar por esse trabalho penoso de aprender os paradigmas. But I think to be a good parent, you might just read some ingredients on the tin. Mas eu acho que para que você seja um bom pai, você precisa apenas ler alguns ingredientes na lata. And to be a good Bible teacher, you may just depend secondarily on grammatical helps to get you reading. E para ser um bom pastor, um bom pregador, você pode depender apenas de modo secundário indireto, talvez em gramática, para ler o texto. But the really good habit is just to read lots. Mas um hábito realmente excelente, muito bom, é apenas ler muito. Ok, eu acho que a gente pode parar por aqui. Ok, apenas alguns avisos sobre hoje à noite. Nós vamos, depois daqui,
encerrar esse nosso momento da tarde. Você vai ter, obviamente, um período livre aí para bater papo, conhecer o pessoal. E aí nós vamos retornar aqui às 19h15. A janta será às 18 horas. 6 horas da tarde, 6 horas da noite é a janta, de 6 às 7, das 18 às 19. 19h15, isso deve te dar o tempo suficiente. Nós vamos nos reunir aqui novamente. Nós teremos então toda a programação que você encontra no seu programa, momento literário, e depois teremos 2 plenárias com o Peter novamente. Então vamos iniciar como a gente fez hoje de manhã, mas hoje, ao invés de uma plenária como tivemos de manhã, teremos 2 sobre como desenvolver uma doutrina das Escrituras Sagradas e como a Bíblia chegou até nós, terminando com momentos de perguntas e respostas. Tudo bem? Lembrando que eu deveria ter falado isso hoje cedo. Quem precisar de banheiro, você tem aqui, você sai por essa porta à esquerda novamente você tem banheiros ali, e também, como você já sabe, no nosso prédio principal. Qualquer questão que você tenha, pode me procurar após esse momento aqui, tá bom? Ok, vamos colocar em pé e vamos encerrar esse momento também orando, agradecendo a Deus pelo trabalho de tanta gente, né, que tem se esforçado, labutado, dedicado boa parte da sua vida a preservar esse trabalho de Deus, as Escrituras para nós, a tornar o acesso às Escrituras mais fácil e prazeroso também. Nós somos muito gratos a esses irmãos e irmãs que têm se dedicado ao trabalho de tradução, mas também aqueles que têm se dedicado ao trabalho de estudar bem de perto os manuscritos gregos, o texto em hebraico e aramaico para nós. Vamos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Obrigado, Deus, por esta palavra que nos mostra todo este plano bendito de salvação, todo o evangelho de Cristo Jesus, e que é capaz, ó Deus, de nos tornar sábios para a salvação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Tua palavra que é plenamente inspirada, Pai. Nós te agradecemos porque ao longo da história o Senhor tem levantado homens e mulheres para proteger o processo de cópia, para, Senhor Deus, produzir edições críticas do Novo Testamento, para, ó Deus, ensinar estas línguas para nós e assim termos o privilégio de experimentar, ó Pai, ler a Tua palavra na língua em que foi originalmente, as línguas em que foi originalmente escrito, Senhor. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos pelo trabalho de Tyndale House, Dork Yonkind, Peter Williams e tantos outros que trabalharam na produção desse texto. Que o Senhor continue abençoando-os. E ajuda-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra de verdade. Ajude-nos a buscar o conhecimento dela, Senhor Deus, não por mera curiosidade acadêmica, mas porque Te amamos. Porque queremos andar, ó Pai, próximos de Ti, até o dia de Cristo. Porque, ó Deus, o nosso coração está aquecido, incendiado por esta palavra, e não, ó Deus, nos aguentamos mais e precisamos falar, proclamar as Escrituras, Pai. Que o Senhor nos ajude, assim, a cultivar amor por ela e por Ti. Nós Te oramos, suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos.